Se você tem um plano para 1 ano, plante arroz. Se você tem um plano para 10 anos, plante uma árvore. Se você tem planos para 100 anos, ensine uma criança. Quando uma criança é bem-sucedida, ela tem uma família que acreditou nela. Família, a base de uma sociedade. Quando a família e a escola se unem, formando um cidadão do bem, a sociedade evolui. Hoje, no Mais Yoga, você vai entender como as suas emoções interferem no estado emocional do seu filho, da sua filha, desde a sua mais tenra idade. Como você pode transformar estados emocionais de tensão, estresse que habitam em você para que você não transfira para o seu filho. Também aprenderemos como você pode trazer aquela criança um pouquinho mais agitada de volta ao momento presente. No nosso Mais Yoga, entrevistaremos 2 profissionais de educação fantásticos, veteranos, que vão ajudar você a lidar com as suas emoções e ajudar a educar com o apoio da escola o seu filho para que ele cresça como um cidadão na base do respeito, amor ao próximo, compaixão, um cidadão pleno das suas capacidades emocionais e psicológicas. Fique conosco aqui no Mais Yoga. TV Mais é no canal 15. Olá, e estamos aqui com o nosso Mais Yoga na TV Mais Apucarana e hoje eu tenho a honra de estar aqui com a professora Luzia e o professor Cláudio na Escola Nossa Senhora da Alegria de Apucarana e hoje nós vamos falar sobre a educação. Você que acompanha no Mais Yoga percebe que a gente sempre fala sobre as emoções humanas e hoje nós vamos falar das emoções desses seres humaninhos pequenininhos que vocês lidam diariamente, né, professora Luzia? Sobre as crianças, as emoções das crianças hoje em dia e há muitos anos atrás. É um prazer ter a professora Luzia aqui conosco, um prazer, professor Cláudio, sejam bem-vindos. Professora Luzia, fala um pouquinho, há quanto tempo você já está nessa estrada da educação? Na verdade, trabalho com educação há 37 anos. Olha. Aqui na Escola Nossa Senhora da Alegria há 20 anos, né? E já desde a minha adolescência foi uma opção que eu fiz. Qual que é a sua formação? Eu sou formada de graduado em Educação Física, depois eu tenho pós em Educação Física, Educação Infantil e Séries Iniciais e Fundamental, Metodologia de Ensino, né? E também Marketing e Gestão Empresarial. É um embasamento enorme, né, professora? E o professor Cláudio aqui, para falar um pouquinho de você, professor. Quanto tempo já está na área? Eu estou diretamente há 40 anos trabalhando com educação. E sou mestre em educação e pesquiso na área e a minha vida toda é voltada justamente a estudar essas questões que tocam direto ao desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões. E é bem sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Vocês que já estão nessa área há mais de 30 anos, o que vocês notam de diferença? Primeiro aqui a professora Luzia, que lida muitas vezes no dia a dia com os pais, né? Qual que é a diferença, professora, dos pais de 30 anos atrás quanto à educação, disciplina, até o amor familiar? Notou assim uma diferença em que parte? Os pais estão mais fechados, mais abertos? Qual que é a diferença que reflete na criança? Bom, o mundo mudou, a sociedade mudou e não seria diferente na educação, né? Os pais de 30 anos atrás, eles eram pais assim que preparavam os filhos mais para a autonomia. A gente percebia claramente, né? Aconteceu isso comigo, com o Cláudio, tenho certeza que com aqueles que estão também nos assistindo. Os pais não tinham tanto aquela preocupação com a formação acadêmica, eles se preocupavam muito, né, que o filho tivesse assim um bom emprego, que constituísse uma família e que tivesse autonomia para viver a sua vida.
Sim. E nós percebemos claramente que há uma diferença muito grande, né? Porque os pais atualmente, a gente pensa numa autonomia, mas com um embasamento financeiro, com uma sustentação emocional, de amadurecimento maior. Então, a principal diferença foi isso. E é claro que isso reflete também na autonomia da criança, do jovem, do adolescente. Porque aquela criança de antigamente, que o pai tinha essa preocupação dessa autonomia mais precoce, era uma criança mais autônoma. Seria como se as crianças agora estivessem mais dependentes? Por aí. Professor, o que o senhor fala dos pais de antigamente? Eles procuravam mais a ajuda dos mestres, dos professores? Ou os pais de hoje procuram mais? Quem era mais assim aberto a receber conselhos, a pedir ajuda? Eram os pais de antes ou são os pais de agora? Quem procura mais? O que a gente percebe, obviamente a sociedade passou por uma grande transformação e nós vivemos hoje outros modelos, inclusive de família. Né? Então o que nós percebíamos lá e o que nós percebemos hoje? Nós tínhamos famílias mais numerosas e famílias que, de certa forma, tinham um pouco mais de tempo entre si. Né? Nós percebemos que com essa evolução a família diminuiu em número de componentes e ela diminuiu também no tempo relacional, ou seja, as pessoas vivem hoje muito mais envolvidas. Lá no passado, o que nós percebíamos, a qualidade da relação escola-família, ela mantinha muito aquela visão padronizada, tradicional, que trouxe realmente um embasamento muito importante para a formação de grandes personalidades. Por outro lado, a gente percebia também que a família, ela trazia e se fechava muito na sua estrutura tradicional, naquilo que ela trazia como cultura interna. E muitas vezes uma cultura que se tornava, de certa forma, meio impermeável às questões que vinham de fora, até da escola, em algumas questões. Né? Porém, nós percebemos assim que quando as famílias buscavam a escola, elas buscavam com grande intensidade. Elas tinham muita esperança, muita confiança na escola, muita confiança e respeito aos educadores. Hoje, o que nós percebemos com essa mudança toda? A gente percebeu que as pessoas, de certa forma, se envolveram muito em atividades, estão realmente numa corrida, eu coloco entre aspas, louca pela sobrevivência. Né? Isso diminui a quantidade e a qualidade da relação com os filhos e elas buscam na escola muitas vezes quase que um socorro, né? Um pedido de socorro, ou seja, me ajudem a formar, a educar meu filho. A gente percebe que muitas vezes há mesmo que uma transferência de responsabilidade. É como se dissesse, olha, educa para mim, que eu, não é como se eu estivesse terceirizando o meu filho. Esse é um fenômeno que nós percebemos hoje e que não é que vai trazer, já está trazendo grandes consequências. Aqui mesmo na escola, vocês têm a partir de que idade até quantos anos? 4 meses, que é o berçário, né, até 14 anos, que é o 9º ano do Fundamental 2. E as crianças refletem essa carência dos pais, essa falta de embasamento na educação? Como que uma criança chega, uma criança, por exemplo, que está faltando alguma coisa no lar, quais são as características da personalidade dessa criança? A partir de quantos anos ela já começa a refletir que o ambiente familiar está faltando alguma coisa? Gesana, desde que a criança nasce. Olha, nós percebemos desde o bebê, aquele bebê que ele vem de uma família estruturada emocionalmente, que ele se sinta amado, aceito. Então é um bebê mais feliz, é um bebê mais calmo, é um bebê mais ativo. Então, desde quando a criança nasce, desde quando o ser humano nasce, já tem uma diferença muito grande, né? E depois vai refletindo no social. Então, a criança que ela está passando por algum conflito doméstico, alguma coisa mal entendida ali, afetivamente no relacionamento, ela vem, ela traz, ela explode mais facilmente, ela não se entende, ela exige mais.
Então a gente percebe claramente, ela se torna extremamente egoísta, né? Ela exige mais, ela quer as coisas para si, ela quer a atenção para si, a professora para si, o amiguinho para si, né? Sim. Então a gente percebe assim que realmente a desestrutura familiar é algo que afeta o ser desde quando ele nasce. E o professor Cláudio, por exemplo, que convive com professores, pedagogos constantemente, o que esses professores, os veteranos já na área, podem fazer para conseguir reverter um pouquinho? Será que os pais escutam conselhos ou vocês acabam tendo que agir diretamente na criança no dia a dia? Não só ensinar alfabetização, matemática, mas acaba tendo que agir num lado emocional também? Seria isso? Eu tenho percebido, eu tenho trabalhado muito com professores, com formação de professores, né, cursos de pós-graduação e treinamentos, capacitações. A gente percebe hoje nos colegas também um grito de socorro, um pedido de socorro. E tristemente eu vejo colegas se decepcionando com a carreira escolhida. Isso é muito triste. Quando você percebe que toda a estrutura da sociedade passa pela educação. Toda essa crise atual que nós vivemos, e o Brasil está vivenciando essa questão agora com essa discussão aí da crise nas penitenciárias, etc. Né? Então, buscando soluções mirabolantes, vamos ampliar o número de presídios, etc. Nós precisamos ampliar a qualidade educacional do país, essa é a questão. Ter um outro olhar para o educador, ter um outro olhar para as instituições. Então nós temos uma crise hoje no sistema educacional nacional. Eu poderia até ampliar para outros países também, que a gente tem acompanhado, essa crise hoje ela é geral. Mas no Brasil isso é muito acentuado, nós temos uma crise. A nossa educação hoje não está se entendendo no país, né? E isso acaba refletindo nos professores e está gerando uma crise entre essas duas instituições que são básicas na sociedade, que é família e escola. Essas duas precisam se aproximar, elas precisam dialogar, elas precisam caminhar juntos, buscar soluções que sejam consensuais. Então, os professores têm percebido isso. Primeiro, está havendo, até pela falta de interesse institucional, uma crise na formação de professores. Nós temos uma formação de professores hoje incipiente. Então nós temos recebido professores que precisam depois continuar sendo preparados internamente, porque não vêm adequadamente preparados das instituições. Ou seja, não estão adequados para a função. Isso é um fato que está aí no país. O segundo aspecto que a gente percebe é essa habilidade em trabalhar com quem mais necessita, que nesse momento é o educando, que é a criança. Né? A criança ela precisa realmente de competência nessa interação. Né? A interação de um adulto na vida de uma criança, ela gera consequências. Da mesma forma que a relação dos pais gera consequências, como a minha esposa colocava, a reação também dos professores com ela gera muita consequência. Então é a base, a escola é a base da educação de uma sociedade. Se você vê o caos que está o nosso país hoje, se a gente não conseguir fundamentar as nossas crianças, colocar uma mente crítica, com opinião formada, com respeito ao próximo, o que vai ser do nosso futuro, né, professora? É isso mesmo. Então você percebe, né, nas crianças esse desinteresse, nos mais adolescentes já seria um desinteresse por assuntos sociais, ou a escola acaba fazendo um pouquinho dessa função que deveria ser da família, da parte vamos dizer, da compaixão, do amor ao próximo, ajudar o outro e não só se manter em geografia, história, matemática. A escola acaba tendo que fazer essa função também, né? Eu percebi, foi de 10 anos para cá. De 10 anos para cá eu percebi assim, no adolescente, uma alienação muito grande em relação ao que está acontecendo com ele, com a sociedade em volta dele e no mundo. E foi o avanço mesmo das redes sociais que trouxeram isso. Então a gente fica pensando, mas tem alguma coisa errada. O nome já diz, são redes sociais. Com o avanço das redes sociais está trazendo alienação para o adolescente, por
Deveria ser o oposto, Deveria ser o oposto, mas nós temos percebido, ele está lendo menos, ele está impaciente em relação à informação. A informação tem que ser muito rápida, muito direta, porque senão ele já não quer mais prestar atenção. A leitura de livros, que é uma coisa assim que sempre foi muito gostoso para trabalhar literatura infantil, infanto-juvenil, nós professores temos que fazer assim um malabarismo para poder chamar a atenção do aluno na leitura, porque ele já pega na internet, ele já vê lá a resenha, ele já coloca, ele não quer se aprofundar. Então, e isso tem refletido também na relação. A gente percebe assim, que as amizades eram mais duradouras, eram mais fiéis, né, de 20 anos para cá. São reflexos dos pais? Os pais viciados de alguns anos para cá em internet interferiu muito? Eu penso, Gisana, que assim, o avanço das redes sociais atingiu a família e, como consequência, o relacionamento conjugal atingiu, né, familiar, e também da criança, do jovem, do adolescente em relação aos pais e aos seus colegas. Eu vejo hoje, né, os adolescentes reclamando que os pais não querem sair com eles. Olha só que interessante. Por quê? Porque eles ficam nos programas de internet, eles ficam ali no computador. No smartphone agora, na verdade, está mais fácil ainda, porque você leva toda, né, a internet onde você quer, né? E então eu percebo um distanciamento muito grande. E eles reclamam que mesmo dentro de casa diminuiu o diálogo, diminuiu a atenção. Porque os adolescentes já reclamam dos pais. Os adolescentes reclamam isso. E que às vezes eles estão no mesmo ambiente e eles usam as redes sociais para falar o que eles querem. Porque o pai está ali no seu mundo, a mãe está no seu mundo e eles estão no mundo deles. Então a gente percebe assim, uma carência maior. De 10 anos para cá, o aumento de índices de depressão infantil, infanto-juvenil, aumentou. Então a gente percebia, existia muito situações ímpares assim. Agora não, agora assim, né, é bem mais comum. Cada turma, às vezes a gente está tratando de 2 ou 3 crianças ou adolescentes que estão passando por algum conflito mesmo em relação à vida, em relação ao seu emocional, ao sentido da vida, né? E estão procurando alternativas erradas para poder melhorar, né? Para se sentir melhor, né? Então a gente percebeu que está mais grave. Aí é que a escola tem que trabalhar mais. E essa parte dos adolescentes, não só o distúrbio emocional, eles também acabam sendo afetados no aprendizado também, percebe uma regressão nisso? Quando a família não está equilibrada, isso reflete na escola também, no aprendizado deles? Sim, nós percebemos assim, que de um tempo para cá, basicamente de 5 anos para cá, né, os professores precisam assim procurar novas técnicas, procurar artifícios, metodologias para chamar mais atenção do aluno, para atingir o mesmo êxito que eles teriam se fosse há 5 anos atrás, que às vezes mais uma explicação dele, apenas um vídeo ou uma conversação, ele já faria com que aquele conceito ficasse claro para o aluno. E logo após os nossos comerciais, você que está em casa, que tem filhos, que tem família ou que pensa em ter filhos, você vai aprender com esses veteranos na educação como você construir a base da sua família aliada à escola, a levar a fé, a levar a religiosidade, a levar o amor, a compaixão, as principais bases de um ser humano na sua própria família. Fique com a gente aqui no nosso Mais Yoga.
E voltamos aqui com mais yoga, novamente com a presença do professor Cláudio e da professora Luzia. E agora, para você que está aí nos acompanhando, eles vão nos apresentar dicas, conselhos importantíssimos para que você faça a base da sua família sendo sólida e não um castelinho em cima de uma areia, né, professora? Que desmorone a qualquer crise familiar. Quais são as dicas, professor, tanto para pais quanto para professores lidarem com esses conflitos que a gente convive na sociedade agora? Olha, primeiro eu diria para você, pai, especificamente, tenta medir o tempo que você está destinando para o seu carro, para o seu smartphone, para o seu futebol, né, para a sua diversão, e comparar com o tempo que você está destinando para a relação com o seu filho, com a sua esposa. Por aí você vai ter um parâmetro importante para fazer importantes avaliações e decisões para esse 2017 que está começando. Esse é um ponto importantíssimo, porque a tua criança, a tua companheira, enfim, a pessoa que está com você, ela precisa talvez muito mais do que todas essas outras opções que você está colocando. Esse é um primeiro aspecto. A outra questão é a qualidade das relações. Você hoje não tem mais tanta quantidade de tempo para estar com o teu filho como talvez a geração dos teus pais, dos teus avós tiveram. No entanto, você precisa trabalhar hoje a qualidade desse tempo que você tem com ele, por menor que seja. Tá? Ou seja, qual é que é a qualidade desse tempo? A qualidade de você talvez dar uma volta com ele na quadra da sua casa, segurando na mão dele, conversando com ele, em alguns momentos olhando nos olhos dele e assim por diante. E uma coisa muito importante, a criança, ela aprende pelo exemplo, ela aprende observando, ela aprende pela convivência. Então é fundamental que você sempre se questione o que eles estão vendo em mim neste momento. Se eu não quero que meu filho futuramente tenha problemas com vícios, eu tenho que olhar e analisar os meus vícios hoje, que pode talvez não ser todos aqueles que estão aí estereotipados, mas são pequenos vícios que se tornam grandes vícios. O vício do tempo que você tem hoje nos smartphones, por exemplo, ele é viciante, em algumas situações já está sendo tratado até como uma patologia mesmo. O vício do tempo que você destina a certas preferências que você tem no dia a dia também deve ser questionado. Né? Por isso, fundamentalmente, tenta observar que exemplos você está destinando, que você está oferecendo hoje àqueles que estão convivendo com você, principalmente seu filho e sua filha. Fundamentalmente, eles precisam disso, precisam dessa qualidade. Eles precisam perceber que essa vida ela é muito mais do que simples trabalho, de que simplesmente buscar atingir metas financeiras, metas de realizações materiais. Essa vida ela precisa ter uma qualidade emocional, afetiva muito grande, espiritual, essa busca que você tem pela transcendência, porque nós não somos apenas matéria, nós somos também um ser transcendente, um ser que busca uma dimensão muito mais ampla, que é a dimensão da espiritualidade, essa relação que você tem com Deus, essa relação que você tem com a fé dentro daquilo que você concebe, respeitando a forma como você entende essa dimensão, que é fundamental e é essencial e é presente na vida humana. Né? Enfim, nós teríamos uma série de outras situações, mas eu deixo para minha esposa também colocar aqui algumas observações importantes. A minha dica para os professores, em primeiro lugar, assim, é que eles entendam de que eles também sofrem. Eles também têm conflitos, eles também têm carências, né? Então eles precisam buscar esse equilíbrio, eles precisam buscar em fontes, né? E nós temos livros, temos a própria yoga, né? Temos atividade física, temos a questão da fé, que tudo isso vai trazer uma harmonia, um abastecimento, uma base para que o professor possa chegar na sala de aula e ter para dar. Porque a gente percebe que o professor também, como meu esposo já comentou lá no início da nossa entrevista, ele tem vindo assim
menos preparado. Então, as instituições, elas precisam assim concluir a preparação intelectual do profissional. Então, ela já tem, nós temos mesmo as educações continuadas, que o objetivo é esse, ir dando mais embasamento para que esse professor esteja mais bem preparado, né? Mas acontece que o professor também é ser humano, né? Ele também tem as dificuldades dele. Então, a minha dica é assim, conviva mais, né? Então, participe de grupos de voluntariado, mesmo no colégio onde você está participando, seja mais proativo, faça mais amizades verdadeiras e duradouras, né? Então a minha dica é isso, assim, se envolva onde você está trabalhando, mas no intuito de conviver, de crescer. E também a segunda dica é buscar esse crescimento profissional o tempo todo. Então a minha segunda dica seria essa. A terceira dica seria, na verdade, para os pais. Gostaria que os pais entendessem que eles não nasceram pais, eles nasceram filhos. Por isso é muito importante que eles se empenhem em ser bons pais. E isso exige também uma demanda muito grande de estudo, de pesquisa, de orientações, busca de orientações. E nós temos aqui na nossa escola, você sabe muito bem, um projeto Escola de Pais, que daria um programa só com ele, né? E desse projeto de Escola de Pais, o nosso lema é o seguinte: venha participar para você errar menos. Vai fazer com que ele tenha mais acertos. E, consequentemente, a criança vai crescer mais saudável emocionalmente. Então, o nosso objetivo é isso. Então, os pais também se conscientize que se você fez a opção de ser pai, ser mãe, exige também um empenho da sua parte para que você possa ser bons pais, né? E que os seus filhos possam sofrer menos e ser mais felizes. Agradeço imensamente a participação da professora Luzia, do professor Cláudio. É um assunto que a gente ficaria horas aqui falando. Então, a você que gostaria de saber mais sobre esses assuntos, pode procurar o professor Cláudio nas redes sociais ou na própria escola, a professora Luzia. Você que é professor, está meio perdido nesse mundo, também como o professor disse, pedindo socorro, nós temos fontes fantásticas para que você passe a evoluir tanto profissional quanto emocionalmente. Não se sinta perdido. Admita que você é ser humano, tem emoções, qualidades, defeitos e que é possível você sempre crescer. E aqui você tem exemplos que você que está aí nos acompanhando também pode pedir socorro. Tem materiais de psicólogos, né, aqui disponíveis na escola, nas redes sociais, para que você procure. Isso é você fazer a sua família como uma base. Faz a sua família uma base sólida. E é o que a professora falou, você que decidiu ser pai ou mãe, assuma essa responsabilidade para si, não fique jogando nos outros. A responsabilidade da educação do seu filho e a forma como ele vai crescer como ser humano e cidadão brasileiro está nas suas mãos. Fique com a gente aqui mais um pouco no Mais Yoga, que agora o Yoga vai te ensinar, você pai e mãe, como trazer um pouquinho de presença, de calma e tranquilidade para a sua criança que está aí, que talvez possa ser um pouquinho mais agitada. Já vou mostrar para vocês. Fique com a gente. Agora eu vou te ensinar como você pode ajudar o seu filho a sair um pouquinho daquela agitação diária, a trazer presença. Não importa quantos aninhos ele tenha, você pode também fazer esse momentinho de meditação junto com o seu filho. Uma das formas que o yoga te ajuda, você pode tirar apenas alguns minutinhos do seu dia e fazer essa prática que eu vou te ensinar a partir de agora. Você vai ficar sentado numa cadeirinha ao lado do seu filho. Faça com que as suas mãos fiquem descansando, deixe a postura confortável tanto para você quanto para o seu filho. Peça para que feche os olhinhos. Vá falando para o seu filho começar a perceber o seu coraçãozinho batendo. E perceba o seu também.
Pratique junto, vai ajudar a união emocional entre você e o seu filho. Peça para que perceba os pezinhos, as mãozinhas, percebendo os sons ao seu redor, percebendo o ar que entra e que sai pelas narinas. É uma prática simples, você pode fazer na sua casa e você, professor, professora, pode fazer na sua sala de aula. Você vai conseguir tirar aquela criança, aquele adolescente daquela agitação, da hiperatividade diária. Traz um pouquinho de presença, traz o momento presente para o seu dia a dia, sentindo a sua pele, o seu coração batendo. Você pode usar essa técnica do yoga em todo lugar que você estiver, afastando raiva, estresse, agitação. Experimente, vai fazer bem para você e para o seu filho. E uma das formas vai ser essa que você vai acompanhar, desde criancinhas pequenininhas, na mais tenra idade, até os adolescentes. É possível que você tire alguns minutinhos do seu dia para praticar a meditação. Se toda criança de até 8 anos praticar meditação, nós estaremos criando uma nova geração de pessoas em paz consigo mesmo e em paz com a humanidade. Pratique e tudo virá. Água doce de mamãe, quando chega na pedreira, delicada como um véu, cai formando a cachoeira. Água doce de mamãe, quando chega na pedreira, delicada como um véu, cai formando a cachoeira. Paciente sempre vai encontrando seus caminhos, molda as rochas duras, flui penetrando nos cantinhos. Paciente sempre vai encontrando seus caminhos, molda as rochas duras, flui penetrando nos cantinhos. Purifica cristalina, clareando a visão. Mãe das águas, abençoa, lava a alma e o coração. Purifica cristalina, clareando a visão. Mãe das águas, abençoa, lava a alma e o coração.